Bora. Vamos lá, estamos ao vivo já? Tá ao vivo. Pessoal, se estiver ouvindo, avisem pelo chat, por favor. O problema aqui tá online já. Começou agora. Abriu aqui pra mim também. Pode ir. Abriu? Já deu até o retorninho aqui. Pode ir lá. Ouvindo. Thiago mandou, Thiago Ferreira ouvindo. Tem um delayzinho, né? Tem um delay. Bora lá. Então vamos lá. Então, boa noite a todos. Quem estiver assistindo isso aqui à noite. Então, o objetivo dessa live aqui é falar a respeito da honestidade na vida intelectual. Né? É uma coisa que anda muito em falta no mundo de hoje, especialmente no Brasil. Né? E aí eu convidei aqui os amigos Luiz Antônio, Delano, para a gente conversar sobre isso e tendo como base a Apologia de Sócrates, né? Que é o livro que apresenta Sócrates nas obras de Platão. Né? E ninguém melhor do que Sócrates para a gente falar de honestidade. Alguém que levou a honestidade até as últimas consequências, né? Realmente levou isso a sério. Então, só para contextualizar um pouquinho, né, para quem não conhece, é muito conhecido o diálogo, né? Todo mundo que já teve algum contato na filosofia com certeza já deve ter lido, ou pelo menos já ouviu falar. Mas, para quem não conhece, ou só para contextualizar, a Apologia de Sócrates, ela consiste numa narrativa feita por Platão sobre o julgamento que foi feito por Sócrates pela Assembleia de Atenas, que o acusava de 2 crimes: impiedade, ou seja, acusava ele de estar pregando outros deuses que não os deuses da cidade, né? A devoção a outros deuses, ou seja, portanto, ele não era fiel, não era devoto aos deuses da cidade, e corrupção da juventude. Ele estava enfiando ideias na cabeça dos jovens. Essa é a acusação terrível que pesava contra ele. E era uma acusação, como a gente vai ver, que era passível de pena de morte para eles, né? Então, o diálogo consiste em Sócrates fazendo a sua defesa, né? Apresentando argumentos mediante a acusação, que era infundada, que era encabida, e trocando bem em miúdos, Sócrates mostra por A mais B que ele está certo, que não tem fundamento nenhum, que está todo mundo ali errado, e todo mundo percebe isso, né? Na verdade, todo mundo ali sabe disso, né? Estão acusando ele justamente por inveja, nada mais do que isso. E ele, no fim, ele é condenado, todo mundo sabe também, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, falar alguns pontos principais, né, dos diálogos, no diálogo ali, nas falas de Sócrates, onde isso fica mais evidente, e tendo como foco aí a honestidade. E aí comparando um pouco com o mundo de hoje, como que está a vida intelectual hoje e a sociedade como um todo hoje, né? Como que isso está distante, né, daquele ideal que Sócrates viveu, né, e que Platão passou a vida pregando, que todos os grandes filósofos pregam e tem como base, né? E como a gente costuma dizer, que a honestidade na vida intelectual é fator sine qua non, a pessoa ser qualquer coisa, né? Não só ser um filósofo, mas ter qualquer atitude séria dentro da vida, né? Então vamos começar falando a respeito disso. Luiz, Delano, querem já fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Deixa eu fazer, então, um comentário. Vai lá, Delano. Como você disse, Sócrates ele leva essa honestidade até o limite da morte, convencido de que aquilo que ele ensinava e que ele vivia era superior à própria morte, que era posta para ele como condenação ali. Ele tinha essa convicção e demonstrou a sua honestidade se colocando, né, nessa posição. Outro aspecto da honestidade ali é a honestidade intelectual, quer dizer, que aquilo que o professor Olavo mesmo diz, que é exatamente você não falar que sabe o que você não sabe, ou não assumir que sabe o que você não sabe, e não deixar de falar ou de assumir aquilo que você sabe muito bem. Então, você tem um contraposto ali dele que é honesto, que diz que nada sabe, realmente, com sentido,
de um lado, e os desonestos que, mesmo vendo ele, sabendo que ele era inocente, o condenam porque não suportavam ver essa verdade dele, né? Uhum. Não queriam ser confrontados com ela, porque ele mesmo tem uma parte, um trecho no final, quando ele depois de condenado, ele vai conversar com essas pessoas, vai se dirigir aos condenadores e diz: olha, vocês me condenaram porque eu estava dizendo a verdade e vocês tiveram ódio de mim por isso, ao invés de fazer um autoexame de vocês mesmos. Então, era para vocês terem feito um autoexame e não, vocês não fizeram isso, vocês me condenaram. É o ponto que eu queria salientar por enquanto, sobre a honestidade dele. Né? Uhum. É interessante que nesse ponto, né, que você comentou, o professor pede pra gente fazer um mapa da ignorância, né? Olha, vocês vão, o que vocês realmente sabem, aquilo que vocês não sabem. Então começa a honestidade aí também. Né? E o Sócrates era vivo nisso, né? Ele vivia isso. Ele não falava mais do que ele não sabia, né? E ele assumia: olha, eu não sei. Né? Não havia uma falsidade, não era simplesmente uma imagem. Ele não buscava fazer isso para agradar as pessoas, para conseguir um cargo, para conseguir um posto, um trabalho, dinheiro. Né? Ele era honesto. Inclusive, ele ressalta que não tinha dinheiro para pagar uma pena alternativa, porque ele passou a vida inteira se dedicando à sabedoria e não a ganhar dinheiro. E ele passou a vida inteira, inclusive, querendo ensinar para as pessoas, se doando às pessoas. Né? E ele não tinha dinheiro. É interessante também esse ponto, porque esse ponto vai cair com conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Esse mapa da ignorância vai ter o início do conheça-te a si mesmo. Tem a ver com conheça-te a si mesmo. Que é o central ali na filosofia dele. Então, saber quem você é e onde você está. Isso é o mais importante do que saber determinadas coisas isoladamente, que é o que acontecia, né? Ele viu que as pessoas ali, artesãos, poetas, sabiam algumas coisinhas pequenas, mas não tinham pleno conhecimento de si, então aquilo que ele sabia não era bem utilizado, quer dizer, era utilizado fora de contexto, fora de ordem, ou seja, eles achavam que por saber ser um artesão, ele podia saber todas as outras coisas. Ele acreditava realmente nisso. E ao fazer isso, eles se mostravam completamente ignorantes, até do pouco que eles sabiam. Eles não tinham uma compreensão da posição deles. Falando português bem claro, né? Se ele dominava um assunto, ele podia palpitar por outro, né? Se ele falava de qualquer coisa, isso aí repercutindo. Isso aí é endêmico, né? Que é aquela parte que ele fala dos poetas, né? Ele chegava lá, tinha a impressão de que eles eram sábios, porque eles sabiam muito daquilo que eles tinham estudado. Mas daí eles achavam que aquilo dava autoridade para eles falar de outra coisa. Né? Uhum. E hoje em dia é endêmico isso. O que a gente mais vê é cientista filosofando, político falando de ética, é tudo. Professor de matemática falando de teologia. Porque é o seguinte, com a modernidade, isso que foi tão batido na filosofia ali, de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, que era para ser a base da filosofia, ou seja, a base da busca do conhecimento, foi negado. Então, todos aqueles sofismas que eles combateram na época deles, passou a ser agora chamado de filosofia. Né? O Eric Feiglin até fala isso, né? Porque Platão ele fala do filodoxo, que é aquele que ama a opinião, a doxa, a opinião e não o conhecimento. Ou seja, é uma própria opinião. E aí o Eric Feiglin fala, mas esses últimos filósofos, entre aspas, que a gente vê na modernidade, eles não estão analisando a realidade, eles estão falando só o que eles acham. Né? Eles são justamente aquilo que eles combatiam, eles são filodoxos, eles amam a opinião. E a partir disso, a pessoa para de investigar a verdade, ama só a opinião, não chega na episteme, que é o conhecimento refletido, né, daquilo, e começa a dar palpite. Ou seja, aquilo que é a base. Né? E isso aí acabou virando instrução nisso. Todo mundo aprende na escola isso. Você está lá com 12 anos de idade, faça uma redação para você passar no Enem, né? E lá você tem que dar a sua opinião. Então, o cara não sabe nem quando que a galinha bota um ovo, né, para saber, né? O molequinho lá. E ele já tem que dar a opinião dele sobre a política, sobre a moral, sobre a religião, sobre tudo. Né? Então, é exatamente o contrário do que é a proposta, do que é uma educação séria. Né? E todo Nas mundo aulas de português, você não estuda nem mais português, né? Você tem que debater. Você tem que debater. O pessoal forma grupos assim, esse lado vai atacar, esse lado vai defender. Mas, nem entende do assunto, já vai sendo... Tem que tomar postura, falando um monte de coisa. Pois é, e debater coisas óbvias, né?
que nem o Delano falou lá no começo, né? Porque as pessoas se esquecem de que o sei que nada sei, ele se refere ao que você não deve assumir o que você não sabe, mas você também não pode negar aquilo que você sabe muito bem. Então a pessoa pega lá o princípio de não contradição e começa a debater. Por exemplo, será que maçã pode ser pera? Será que homem pode ser mulher? Coisa que todo mundo, até um cachorro sabe. E aí a pessoa começa a debater isso. Coloca isso em dúvida. Não, você não sabe isso realmente. E aí aquelas coisas que eles não estudaram, como por exemplo, sei lá, a Inquisição, e aí eles começam a ter, não, já tem opinião pronta, porque é isso, aquilo que eu aprendi na escola. Então, é o inverso. A pessoa é o total inverso. Não, interessante assim, vai ter uma opinião corrente, né, que é o que Sócrates está defendendo desde o início, porque ele está se defendendo não só daqueles acusadores que estão ali presencialmente atacando ele, que formalmente fizeram a acusação, mas até que ele fala, né, contra aqueles acusadores abstratos, né? Porque estão aí há 20 anos, assim, todo Aristófanes fez uma comédia em cima do Sócrates, então todas aquelas 500 pessoas que estavam ali para o julgamento do Sócrates, eles já tinham uma visão, né, criada, um imaginário criado da imagem do Sócrates. A respeito de Sócrates, exatamente. Então eles não conheciam Sócrates, eles conheciam o que eles tinham ouvido falar. E eles se achavam no direito de julgar por isso. E é o que a gente vê hoje, com esse fetiche da opinião, né? Cada um tem que ser total, tem que ter sua opinião. Tanto que a pessoa, se ela não sabe de onde veio a ideia na cabeça dela, quer dizer que alguém colocou lá, e ela ainda não identificou. Era isso. Todos os diálogos de Platão giram em torno disso, né? Ele coloca Sócrates como personagem principal, e ele vai investigando, mas de onde você tirou essa ideia? E aí chega que a ideia veio de outros, né? Não dele. E hoje em dia tá assim, né? E a pessoa e ela te acusa, por exemplo, se você usa argumentos racionais, é comum você ser acusado de soberbo, né? na briga. Não, você tá certo, não. Eu estudo um assunto, né, sei lá, 5, 10 anos, para falar do assunto. Você tá falando com base no que você acha, né? Você tá tirando argumentos do rabo, né? Que não é de outro lugar, e você acha que você tem o direito e eu tenho que respeitar. Né? Não, quem tem que respeitar é a pessoa que não estudou, que tem que respeitar quem estudou. Né? É verdade. Mas essa ideia que é colocada na cabeça da pessoa desde criança, de que ela tem o direito de falar, né? Ela tem o direito de emitir opinião, por quê? Porque aboliram a noção de conhecimento, né? Acho que o conhecimento é meramente opinião, então não tem diferença do cara que estudou a obra inteira da escolástica, por exemplo, e o cara que só está falando que ele acha no momento. O tempo todo. Exatamente acontece com aquelas pessoas que foram interrogadas por Sócrates e acabaram espalhando alguma, digamos, má fama dele que acabou gerando a condenação. Quer dizer, elas não tinham os critérios mínimos para diferenciar opinião de conhecimento. Então, para elas é a mesma coisa. E no que elas se apegavam? Elas se apegavam no gosto pessoal delas, naquilo que ela achava agradável ou não. Se apegava na fama dela, na fama que ela tinha ganhado ali, e quando elas eram enfrentadas nesses gostos, nessas preferências e nessa fama, elas reagiam com violência. Quer dizer, por quê? Porque elas simplesmente não amavam a verdade. Elas amavam o dinheiro que ganhavam daquilo, ou a posição social que ganhavam daquilo. Ele deixa isso claro no diálogo, né? Então ele fala assim, eu estava lá cumprindo o oráculo. Porque o oráculo diz que eu era o mais sábio, eu queria saber se o oráculo estava dizendo a verdade, o que significava isso, que era o mais importante, né? E no final ele acha o significado disso, mas ele, por amor à verdade, ele fez isso. Não por um prazer que ele tivesse, mas ele fez por amor à verdade. E ele disse, olha, vocês estão me matando e vão demorar para ter outro igual a mim. E, na verdade, eu era um presente divino para vocês. Eu entendi isso. Ele diz lá no diálogo, olha, no fundo, eu era um presente divino para vocês, para que vocês entendessem qual é a verdade, a virtude, o sentido da vida humana, mas vocês não quiseram isso. Certo? Essa que é assim, o que eu acho o núcleo do diálogo, né? Quem é Sócrates, o que ele estava fazendo ali? Porque no momento que as pessoas começaram a ir contra o Sócrates, eles estavam indo contra a verdade. Indo contra a verdade, eles estavam contra até mesmo a decisão do Deus de Delfos. Né? Certeza do título. Olha, eu estou indicando que Sócrates é mais sábio. E as pessoas não aceitavam. Né? Então, no fundo, todas as pessoas, e nós mesmos, né, a gente é um combate constante do retorno à realidade, em busca da verdade, né? E lutar sempre contra a mentira, né?
A gente, a todo momento, a gente é impelido a ficar dando opinião, a ficar falando, né? Exatamente. Ainda mais no Brasil, né? Eu não sei como é que ela forma, mas no Brasil, porra, cara, O Brasil é é um lei, né? O inferno. Brasil é lei. O Brasil é lei. Mas veja, na cabeça de, por exemplo, de uma pessoa de mentalidade revolucionária, seja ele marxista, seja ele iluminista, seja ele fascista, seja ele nazista, tenha ele qualquer pensamento revolucionário. Na cabeça dele, todo mundo é movido por um interesse, porque ele é assim. Então, Verdade. ele tem um interesse, seja se aparecer, seja ficar rico, seja ser gostado, ser amado, etc. Então, ele tem um interesse. E ele não concebe que existem pessoas, né, que agem pelo amor da virtude, por exemplo. Tem o Sócrates. Ele nega. E aquelas pessoas que estão ali, elas têm esse impulso. Não existiam ainda naquela época ideologias assim consolidadas que nem hoje, né, que impulsam, que movem a sociedade. Mas esse sentimento é natural do ser humano. Né? E os juízes deles são assim. E a gente vê que e qual que é a prova de que Sócrates não é assim? Porque ele fala assim: eu estou me defendendo aqui, não é para me mostrar nem para mostrar que eu estou certo. Eu não tenho interesse em mostrar que eu estou certo. Qual que é a prova disso? É que ele morre. Ele dá a vida. Né? Então a prova é cabal, não tem como você negar isso. Né? Se ele só estivesse usando argumentos, tá, poderia até alegar, né? Ó, o argumento é válido, tudo, mas cadê a prova concreta? A prova concreta é a morte dele. O cara vai lá e aceita a morte injusta. Por quê? Que nem a gente já estava conversando no outro dia, não seria de todo injusto se ele fugisse, né? Porque ele era inocente. Só que é melhor, ele analisando a situação, é melhor ele morrer para o bem dos outros, para o bem da verdade, para o bem da justiça. Então ele coloca aquilo acima dele. Então ele sabe que isso é algo objetivo, não é um valor subjetivo definido, como os sofistas diziam. Né? Que, eu estou defendendo a justiça porque essa é a minha bandeira. Né? Não, porque a justiça é. Né? O bem é o ser. Eu defendo isso porque me convém, né? É porque me convém. Não, Não é isso. qual a conveniência ali dele? Exatamente. Olha o exemplo de ser humano ali. Aqui não é um exemplo de ser humano. Nossa, perfeito. Quando ele tem lá, por questão processual, que apresentar uma pena alternativa, né? Então, quando ele chega na parte do processo de apresentar uma pena alternativa, ele diz assim: olha, eu não vou. Vocês podem dizer para que eu me cale simplesmente, mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho que cumprir as ordens do oráculo, eu não vou me calar. Né? E não vale a pena também eu ter uma vida que não seja essa vida que eu acho melhor mesmo. Então, é melhor morrer do que ter essa vida desonrosa, né? Uma vida de bens que não valem a pena, ou que são menores do que os outros, né? Porque a verdade e a sabedoria, né? Que era o que ele buscava. Tanto que quando ele propõe lá as moedas, ele propõe aquilo com uma exigência legal, ele propõe uma moeda, né? Que até soa assim, irônico, mas é o que ele passou, eu sou pobre, propõe uma. Mas já que o Platão e o Criton fizeram uma vaquinha aí, então eu vou dar 30 moedas, tudo bem? Que era pouco, com certeza, que os caras aceitaram. Né? E mais, ele fala assim: olha, eles acharam que estão me fazendo mal, mas não estão me fazendo mal. Eu sei que não estão, porque não, nós não pode fazer mal ao maior. Né? E eu escolhi aquilo que é maior. Isso é É interessante isso quando você fala de Delano, por exemplo, quando ele diz: eu escolhi ser maior. Né? Eu vou ler um trecho do livro aqui, que ele diz assim: eu, contudo, mais uma vez, mostrei não só pelo discurso, como também pela ação, que não me importava nem um pouco com a morte. Se não fosse demasiado vulgar a expressão, mas que aquilo com que realmente me importava sumamente era não fazer nada injusto ou irreligioso. Com efeito, aquele governo, por mais poderoso que fosse, não me intimidou no sentido de realizar algo injusto. Aí ele diz mais adiante: ao longo de minha vida, em qualquer atividade pública em que possa ter me engajado, sou o mesmo homem que da vida privada. Sabe, ele não está ali simplesmente como um personagem, tô querendo enganar, né? Como ele depois ele acusa até o Meleto, né? Que ele fala que em outras acusações que ele teve ali, ele começou a colocar os filhos, a mulher, não, veja como eu sou um bom cidadão, por favor, me perdoe em juízo. Não, ele tá ali defendendo a verdade, o que realmente estava acontecendo. Ele estava pela justiça, né? Exatamente. E outra coisa que é interessante, né, a gente olhar os fundamentos ali de todas as coisas. Né? Aristóteles, mais tarde, vai dizer que, ao fazer as definições, ao
compilar as definições das coisas, ele diz assim, uma coisa, a natureza dela é o que a diferencia das outras. Né? Então, por exemplo, eu não posso falar que o que faz do ser humano, o sentimento. Por quê? Porque os animais também têm. Né? Sensações, etc. A vida, porque até as plantas também têm vida. Então, a essência da espécie, ou seja, o que faz o ser humano ser um ser humano, é aquilo que o diferencia dos demais, ou seja, a razão, a inteligência. Portanto, o ser humano deve viver de acordo com a inteligência, para que ele, né, cumpra a sua causa teleológica, ou seja, a sua causa final. Porque ele cumpra a finalidade da sua vida e, portanto, atinja a eudaimonia, ou seja, a felicidade legítima. Né? Então, o ser humano deve viver de acordo com a razão. Isso implica o quê? Implica que a razão, a inteligência em nós é uma potência, que não necessariamente já nasce pronta. Ela não nasce em ato. Você tem que levar ela em ato. Né? E existem várias coisas que atrapalham, né, a inteligência ser levada em ato. Por exemplo, os próprios impulsos, né, as próprias pulsões. Né? E a pulsão mais forte que tem no ser humano é o medo. Né? Então, o medo ele atrapalha a inteligência muitas vezes. E Sócrates ali, ao demonstrar que não tem medo nenhum da morte, né, que é o maior medo humano, todo mundo tem medo disso, e ele não tem medo nenhum disso, nenhum, né, a ponto de abraçar ela, em nome da verdade, ele é o exemplo do ser humano que atingiu em ato isso que Aristóteles está dizendo. Né? Ou seja, ele vive de acordo com a razão. Ele é um ser humano. Ele é gente de verdade. O resto não é bem gente. Se você não... É bom a gente ter ele como um comparativo, né? Uma imagem assim. Você já chegou lá? Não. Então você não é gente ainda direito. Você morre. Você está disposto a morrer pela verdade e pela justiça? Não. Você não está disposto ainda? Então você ainda não é gente. Você ainda é meio bicho ainda. Você ainda está no nível meio dos macacos, dos cachorros. Porque você não consegue renunciar a si mesmo em ordem daquilo que é maior que você, que só você consegue conhecer enquanto ser humano. Um cachorro não consegue conhecer a justiça, a verdade e o bem. Ele só age de acordo com o impulso, é a natureza dele. Agora nós conhecemos, nós temos essa capacidade. Se você não age, você não sai da condição animal para chegar na condição humana. O Sócrates é o ser humano mesmo. Né? E ele cala a boca de todo mundo. Né? Ele deve ser esse exemplo, independente de qualquer coisa, independente de qualquer religião, ele é essa referência. Inclusive, se você pegar os santos da Igreja Católica que vieram depois dele, todos eles têm essa qualidade dele, antes de virar santo. Tem que atingir essa qualidade humana, para depois você ter uma relação com Deus, etc. E o transcendente. É interessante que assim, no início do COF o professor faz isso, né? O COF, praticamente o ano inteiro do COF é isso. Né? Aumentar a inteligência do sujeito, né? Pela honestidade. Pela honestidade, Através da honestidade. Começa se confessando aí o que você sabe, o que você não sabe. Né? Começa sendo sincero, porque sem a sinceridade não há vida intelectual. Né? Porque senão vai ficar como... No caso, quando a gente pega na apologia, a gente tem um exemplo disso, os sofistas, né? Porque simplesmente eles não eram sinceros. Eles estavam ali, eles faziam alguma troca de alguma técnica, com o vencimento pela retórica, pela arte do discurso e não pela arte da verdade. Né? E até o Sócrates fala que, em diversos momentos, poxa, queria eu realmente que fosse isso. Que estão pagando bem para alguém que está ensinando a virtude. Que realmente está desenvolvendo a verdade. Mas não é isso. Não está acontecendo. Eu prefiro não... Exatamente. É o próprio... Porque a primeira parte, quando ele se defende dos acusadores não presentes, quer dizer, entre aspas, difusos ali, né? Toda aquela fofoca, aquelas intrigas que predispuseram a audiências a votar contra ele, era a parte mais difícil, né? Porque quando ele vai chegar na acusação em si, ele destrói com argumentos lógicos muito rápidos. Ele coloca o Meletos, por exemplo, ele faz o Meletos confessar que ele não era ateu, né? E desafia e faz perceber também que ele não poderia corromper a juventude conscientemente. O Meletos assume isso. Embora ele não fale, mas ele assume, né? Tanto que o Sócrates fala, você está mentindo, você nunca se preocupou com a juventude. Ele fala na cara do Meletos. Foi fácil fazer, mas não adiantou. Ele foi condenado porque eles não buscavam a verdade. Eles não estavam ali para saber a verdade, eles estavam ali para destruir a verdade. Entendeu? Para ela não falar mais, porque ela estava incomodando a eles. Né? Porque a verdade, você não tem como apagar a verdade, você não apaga uma luz botando escuridão na luz. Né? A luz come a escuridão. Você só apaga a luz tirando, a escuridão só ganha se você tirar a luz, tampar a luz, quebrar a lâmpada. Então, todo
o inimigo da verdade vai tentar silenciar alguém em algum momento. Eles vão começar com fofoca, com descrição de reputação. Se isso não for suficiente, eles vão matar a pessoa, que é o que tem sido feito recorrentemente em toda a história, entendeu? Então, trazendo para o atual, né, toda essa conversinha de fake news é muito simples. Você vê nitidamente uma tentativa de suprimir a verdade. Não que não exista fake news, mas eles não atacam a fake news de verdade e nem atacam as que existem porque é fake news. Eles só atacam aquelas que são inimigas deles. Ou seja, determinadas verdades que eles não querem que se propaguem. Entendeu? Se a gente para pensar, por exemplo, o professor sofre isso todos os dias, sofre isso a vida toda, né? Todo mundo já tem hoje uma pré-concebida do professor Olavo, mas não sabe nem de onde veio, o porquê que tem aquilo. Eu conheci um rapaz, cara, que ele não gostava do Olavo porque uma outra pessoa que ele tinha atrito gostava do Olavo. Então ele, pronto, tá vendo? Se eu não gosto do cara e o cara gosta do Olavo, também não gosto do Olavo. Eu não tô brincando. Assim, isso é coisa de louco. E assim, isso vai se propagando, se propagando, se propagando, né? E assim, ele está sendo acusado e quem que defende? Né? Como é que no caso do Sócrates é interessante assim, ele estava diante de 501 pessoas. Ele consegue trazer uma parte dessas pessoas de volta para a realidade e consegue tentar absolver ele, né? Tanto que até ele fala, olha, que a lei hoje diz que mesmo nesses casos mais graves que decidam morte, tem que ser decidido no dia. Ele até falou, seria bom que fosse como os outros países, né? Que você tenha um pouco mais longo, que talvez até eu conseguiria convencer mais pessoas de que eu não estou errado. Mas a própria lei dele do local, o que eles fizeram era para destruir, né? Eles não estavam procurando a verdade. E se você pegar aí essa putada da antropologia, das ciências sociais, todas essas porcarias materialistas aí, você vê que na concepção deles é o seguinte: o ser humano é uma tábua rasa e ele é preenchido pela cultura, pelo ambiente de onde ele nasceu. Ele não pensa nada que não seja cultural dele. O que tinha na cultura de Atenas ali para fazer Sócrates ir à morte pela justiça e pela verdade? O que tinha ali? Ao contrário, ele estava indo contra a cultura dele, né? Outra coisa, né, para falar, o espírito grego já meio que tinha isso em germe. Falei, tá bom? Então tá bom. Então, como que grupos humanos separados, então, que são da mesma espécie humana, que estão no mesmo ambiente terrestre, no mundo, porque ninguém nasceu na Lua, né? Um pode ter nascido no deserto, outro pode nascer na floresta, no gelo, etc. Mas enfim, né? Todo mundo aqui no planeta Terra, tá todo mundo aqui da espécie humana. Como que essas pessoas, então, desenvolveram culturas diferentes? Se nós somos determinados pela cultura. Que nem aquele cretino do Rousseau lá que fala, né, que o ser humano nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Falei, então, se todo mundo é bom por natureza, como é que surgiu a maldade no mundo? Né? Se não tem nenhum impulso mal dentro de mim, dentro dos seres humanos, então era para todo mundo ficar eternamente bom. Não era para ter... Ninguém teria inventado a maldade, para corromper a sociedade. Mas se a pessoa quer se sentir boa, ela lê isso e acha maravilha, quer dizer, porque... a opinião dela, entendeu? Exatamente. Então, a gente vê, nesse ponto que eu queria chegar, Delano, que toda crítica em relação à verdade, ela não é uma crítica epistemológica, não é uma crítica do conhecimento, ela é uma crítica moral. É uma crítica da vontade da pessoa. Da vontade. A pessoa que fala não existe verdade, não existe justiça, nada garante que eu estou certo, e etc. Ela não acredita naquilo seriamente. Ela está simplesmente dizendo o seguinte: eu não gosto da verdade. E eu não quero arcar com as consequências dos meus atos. É isso. E se alguém insistir, eu mato, né? Se alguém insistir em me mostrar a verdade, eu vou matá-lo. No português, bem claro, mau caratismo, né? Mau caratismo. Falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. É como dizia o Beato Duns Scott já na escola, que dizia: a pessoa que nega as coisas óbvias, você tem que dar uma surra nela. Você não tem que ensinar. A pessoa, ela nega, por exemplo, a contingência, fala que tudo é necessário. Então você pega e dá uma surra de paulada nela, né? Que é para ela saber que ela poderia não estar apanhando se ela não tivesse falado isso. Né? Eu quero ver. Né? Se não, eu quero ver se daí a pessoa fala. Porque é simplesmente isso, falta de caráter. Né? É a mesma coisa a pessoa que nega o livre-arbítrio, fala que tudo é determinismo puro. Né? A pessoa está querendo dizer o seguinte: eu não tenho a culpa do que eu faço. Está determinado já. Foram os meus hormônios, foi a sociedade. Não, e aí você pai, tem a minha mãe.
Não, e o Sócrates, imagina, se naquela época já estava assim, imagina ele hoje. Né, que praticamente é o trabalho que o professor faz, está resgatando todas essas pessoas que estão nessa ilusão, está trazendo de volta para a verdade. As pessoas têm raiva. Pô, peraí, eu não quero saber disso, eu não quero conhecer isso, não quero saber que eu estou errado. Né? Como assim eu estou errado? Não posso estar errado. Não posso Não estar passa errado. nem para a cabeça Eu da entro em pessoa. crise, né? Mas eu fiz o meu doutorado nisso. E aí? É verdade. Como é que agora eu vou admitir que eu estou errado? Eu construí a minha carreira assim. Como é que eu vou admitir que eu estou errado agora? Falta de vergonha. Falta. Um exemplo em contrário disso é do próprio Eric Feiglin, né? Ele escreveu volumes e volumes da história, história das ideias políticas. Chegou um ponto que ele falou, não é bem isso não tem ideia política não. Ele vai e muda para a história da ordem. O professor Lava até cita isso como exemplo. Isso é um exemplo de honestidade intelectual. Ele teve um trabalho assim, que é um trabalho muito bom, enorme, e percebeu um erro e voltou para corrigir. Porque ele estava interessado, na verdade, ele estava interessado no Eric Feiglin. Exatamente. E tem um outro exemplo, que o São Boaventura e São Tomás de Aquino. São Boaventura, que era um grande filósofo, se eu não me engano, eu não lembro direito, mas se eu não me engano, eles foram escrever um tratado sobre a Eucaristia. E aí diz que quando São Boaventura leu de São Tomás de Aquino, que estava muito melhor que o dele, ele pegou e rasgou dele. Falou, tá melhor que o meu. Você imagina algum professor hoje em dia fazendo isso? Rasgando? Não imagino. Não, manda matar o outro, né? Porque tá melhor que o dele. Ou então vai fazer fofoca no Instagram do cara. Não, copia, vai lá, publica antes, faz qualquer coisa do tipo. Só um plágiozinho, né? Não dá referência. O que tem de gente que aprende as coisas, né? Ou com o Olavo, ou com o Loninger, sei lá, com esses autores mais criticados ou mais, pelo establishment, ou que não são tão conhecidos, e depois falam como se fosse deles. Né? Não, porque eu tive esse insight. Tomar no cu. Já aí já mostra, né, a falta de honestidade na vida intelectual, né? E essa gente está ensinando. Estão nas cátedras, estão nas universidades, estão nas escolas. Não tem a mínima cara de um bom senso, né, de se reconhecer. Olha, não fui eu que disse isso, foi fulano, foi ciclano. Cara, eu lembro quando eu estava na faculdade, era constante aquilo. O professor falava alguma coisa bonita assim que o povo o aplaudia, achava interessante, o cara ia lá, publicava no Facebook, não falava que foi o professor que falou. Aí o povo embaixo, nossa, como você é inteligente. Ele, ai, gente, imagina, obrigado. Não, cara, uma vaidade filha da puta, cara. E aí a gente vai nas bases, né? Entrando mais a fundo um pouco, nas bases do conhecimento humano, que é a honestidade, é a sinceridade. Então Platão já falei, Platão faz a equaçãozinha dele do bem, né? Tudo que é bom. E tudo que nós adjetivamos como mal é a ausência daquilo que nós estamos adjetivando como bom. Portanto, o bem é o ser. Você vai na escala, então o ser em si, a fonte de todo ser é o bem em si. Né? Então só no bem é que você encontra a verdade, o conhecimento, etc. Então quer dizer que a pessoa que é desonesta, ela pode ser astuta. Ela pode adquirir informações, usar a astúcia da razão, etc. Mas ela nunca descobre a verdade. E ela vive numa... Gente, eu conheço muita gente que não presta, sabe? Assim, de vir desabafar, porque as pessoas que não prestam gostam são cheias de problemas internos, né? Elas ganham dinheiro, tudo, conseguem se dar bem na vida, mas elas, internamente a vida vai ficando cada vez uma merda, cada vez maior. Porque tá em conflito com o próprio ser, lógico, é óbvio. Pra quem é honesto, isso é óbvio. Pra ela, não. E ela não sabe, porque ela não acredita nisso. Então, por isso que entra naquela questão que só descobre a verdade, só se torna uma pessoa inteligente quem primeiro é honesto, antes de começar a investigação intelectual. E o certo e errado, todo mundo já sabe, desde a infância. Você já sabe, desde criança, o certo e errado. E se você é uma pessoa que gosta do que é certo, aos poucos você vai descobrindo a verdade e caminhando. Agora, se a pessoa que já é sacana, que sabe o certo, mas não gosta do certo, porque não convém, ela nunca entende as coisas, ela nunca entende a verdade e ela vai ficando cada vez mais confusa, ela não acredita. Mas por quê? Porque ela não gosta. Então, entra de novo naquilo que a gente falou, né? O problema é moral. É o caráter da pessoa, é uma escolha livre dela. Não, a fonte da ignorância, a fonte da crise intelectual é a crise moral, é o problema de caráter, é a falta de honestidade. O próprio Platão ele cita uma parte do livro, algo que exemplifica isso, que é quando ele diz o seguinte, conversei com pessoas de renome aqui de Atenas, pessoas tidas como sábias e muito capazes no seu ramo de atividade, e eu achei mais sabedoria nas pessoas ignorantes e simples do que neles. Ele fala isso lá, né? O conhecimento e a sabedoria que ele diz ser verdadeiros. Por quê? E isso a gente pode ver hoje.
hoje até menos do que 30 anos atrás, mas é mais fácil nós vermos pessoas mais simples, arraigadas à realidade, do que grandes acadêmicos. Por quê? Porque eles não foram estragados, por assim dizer, por camadas de discurso para fantasiar suas vontades e seus quereres como algo científico e algo verdadeiro. Então, eles entram nessa mentira existencial e, para piorar a situação, eles recebem informações retóricas para encobrir isso. Então, eles se afundam mais no engano mesmo. Que uma pessoa simples não tem esse instrumento, então ela tende a ficar mais na realidade daquilo que é a vida dela, né? Exatamente, eu vivo falando isso, né? Eu vivo falando que por exemplo, sei lá, o meu avô, que nunca estudou, ele sabia muito mais filosofia do que a maioria dos professores universitários hoje. Por quê? Porque ele tinha honestidade e ele tinha noção da realidade. Que, 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 no que se constitui a filosofia? Em ter noção da realidade. Quem não tem noção da realidade não sabe filosofia. Pode saber palavras, né? Raciocínios fechados em si mesmos. Então, por exemplo, se você perguntasse pro meu avô, o que é superior? Um cachorro ou um ser humano? Ele ia falar, um ser humano. Agora, se você perguntar para um professor universitário, ele vai falar, depende da perspectiva cultural. O cara tem capacidade de analisar uma coisa simples. E esse é o ponto, porque Sócrates fala que tudo que sei que nada sei, né? Ou que o único sábio é Deus, o homem tem pouquíssima sabedoria ou nada, porque ele sabe a dimensão do real, ele sabe só Deus transcende o real, então qualquer conhecimento que a gente possa ter muito pequeno em relação a essa sabedoria divina, e a única forma da gente ter alguma coisa é se abrir essa verdade que vem dele. Então, essa abertura, essa metáxia, a participação, para receber esses influxos, é que nos dá o mínimo de sabedoria, o mínimo qualquer que seja. E quem não tem isso não tem nada. É por isso que ele fala aquelas duas frases, entendeu? É porque ele tinha exatamente essa medida do real, essa proporção da nossa inteligência, de onde ela vem, e a nossa capacidade, e de onde ela vem. Não, é interessante também que assim, o Sócrates ele só conseguiu ensinar aquele que queriam aprender, né? Porque aquele que não queria aceitar, você não tem ensinamento. O professor fala muito disso, né? Eu só ensino aquele que quer aprender. Quem não quer aprender, sai mais burro do meu curso ainda. Você é louco. Mas nem Deus pode mudar. Porque assim, se Deus mudar a vontade da pessoa, deixa de ser vontade da pessoa. Então, literalmente, se a pessoa não quiser aprender, se ela não quiser mudar, ela não muda. Né? É por isso que a nossa vontade é análoga, é semelhante à vontade de Deus. Porque dentro de nós, a nossa vontade é absoluta. Se você não quer, se Deus te obrigar, deixa de ser você. Então, é essa a questão. É aquilo que o Feiglin fala, né, na ordem histórica, quer dizer, nós temos uma imaginação para refletir o real. E nós temos uma consciência para indicar se nós estamos refletindo ou não. Mas a sua imaginação pode falsear o real. Então, se você tiver a sua consciência e falseia o real, não adianta, você não vai ter acesso à realidade. Exato, exato. Se você não Então, quiser uma sair coisa... da sua construção mental, você fica ali. Né? Não, então uma coisa interessante é assim, que um dos primeiros livros que o professor pede pra gente ler é aquele livro intelectual do Sertilanges, né? E tem uma parte específica ali que ele diz, submissão à verdade. Não é gostei da verdade ou não gostei, não é um gosto da verdade, não, é a submissão. Você tem que aceitar. Quando é verdadeiro, você não pode simplesmente relutar com aquilo. Se você relutar, vai entrar naquele problema. Você vai começar a ter crise neurótica, crise existencial, né? Porque você está querendo simplesmente se afastar do verdadeiro. Isso vai trazer problemas não só para ele, porque você imagina um professor, né, então o professor, o Olavo uma vez ele comentou sobre isso, que assim, um mau médico, ele pode afetar um problema assim com uma pessoa específica. Agora um mau filósofo, um mau escritor, cara, ele afeta milhões, isso perdura séculos, às vezes até milênios. Né? Se as pessoas não têm até esse senso de responsabilidade do que estão fazendo, cara, isso só traz problema, não só para ele, para os próximos, para a humanidade, né? Exato, o maior crime que existe é o crime contra a verdade. Ele destrói o ser humano. Como eu estava falando, né? Se a essência do ser humano é conhecer a verdade, por quê? A inteligência ela busca o quê? Conhecer a realidade. E conhecer a realidade é o quê? É a verdade. Então, se o ser humano não conhece a verdade, você destrói a condição dele. Né? Então, um mau filósofo, um sofista, na verdade, né? Um filósofo, ele destrói os seres humanos. Ele reduz o ser humano ou a condição animal ou pior, a demoníaca. Né? Agora que eu vi aqui Todos ficam delirantes. Fico delirante. Agora que eu tô vendo aqui, o Noel comentou aqui que Alan Sokal. Quem que é Alan Sokal?
Não conhece? Ô, Noel, se você tiver aí ainda, comenta aí pra gente. Acho que ele saiu, viu? Mas é que, né, que o Fernando falou, o bem, o belo e o verdadeiro. Assim, a verdade necessariamente é bela, por quê? Porque ela é o ser é belo, é bom e é verdadeiro, consequentemente. Né? Ele comentou aí, ó, das imposturas intelectuais. Então, cara, mas eu não conheço quem que é esse cara. Digita aí pra gente. Rapaz, eu não sei nem quem é Noel. Aí já me travou. Não é um amigo meu, viu? É um colega. Ah, Né? tá. As imposturas intelectuais têm sempre essa base de rejeição à verdade, né? O trabalho ali não tem como prioridade a verdade do objeto, mas ele vai ter como prioridade a fama do estudioso, do pesquisador, ou ele vai ter, às vezes, assim, interesse do ganho, do dinheiro, né? De manter o emprego, ou apenas de pousar bonito entre os pares e colegas, todas essas tentações normais que acometem esse tipo de trabalho. Ah, tá. Ele respondeu aqui. Ó, o Olavo escreveu sobre ele. Né? Depois a gente precisa dar uma olhada. Não, mas olha, exemplo que não falta de gente sacana né? Na vida intelectual. Né? Acho que tem mais gente sacana na vida intelectual do que na política. Né? Ah, acho que é igual. Todo lugar é uma sacanagem sem tamanho. O político costuma ser mais tosco, né? E o intelectual mais refinado, entendeu? Na sacanagem. Né? Então ele faz uma sacanagem com autoridade intelectual. Né? Autoridade, né? É sacanagem chique. Né? Ele é mais bonito do que a dos outros, né? No começo mesmo, né, na apologia, ele vai dizer, Sócrates vai realçar isso. Ele vai dizer assim, olha, eu não vou falar com eloquência igual aos meus adversários, que tentam esconder falsidade através de palavras, por meio de palavras bonitas, elocubradas, de teses. Eu vou simplesmente falar o fato, a verdade, dentro da simplicidade que todos possam entender. Basicamente é isso que ele está falando. Não, mas é assim, exemplos de voltando no assunto, né, do exemplo de pessoas desonestas que se acham no direito de falar aquilo que não sabe e negam aquilo que sabe, isso aí, olha, né, na vida, se você não selecionar um pouco a convivência, as amizades, é o tempo todo, isso aí, né? É via de regra, isso aí. Então, a 3 por 2 é gente que não sabe nada do assunto dando palpite. Uma vez eu tava na casa de um conhecido e tinha lá uma poltrona velha lá junto, né? E a gente, a gente citou Santo Agostinho. E a mulher assim, falou simplesmente assim, não, eu não gosto de Santo Agostinho. É lógico que a gente já sabe que a pessoa nunca leu acho que nenhuma frase de Santo Agostinho. Mas eu ainda fui, falei, mas por quê? Ah, não, porque Santo Agostinho é um pensador ateu. Deu até nó na minha cabeça quando eu vi isso aí. Gerou Olha o até um nível. interesse, né? Porque, não, peraí, Ah, eu quero entender de onde você tirou isso. Por favor, fale, vamos conversar. eu falei, não, eu falei, como assim ela conseguiu? Santo Agostinho ateu. Um negócio assim. Eu nem falei mais nada, porque não. Ela não confundiu com Agostinho da Grande Família, não, cara? Pode ter sido algo assim, né? Confundiu com o pai dela, alguma coisa assim, né? Sei lá. O João Vitor perguntou aqui: é correto afirmar que os maiores erros filosóficos do século XX foram causados pela desonestidade intelectual? Sem dúvida. Eu acho que sim. Sem sombra de dúvida. Porque, assim, você tem grandes pensadores ali que são inteligentes. Né? Aliás, que têm essa capacidade de análise, mas eles são sacanas. Né? Eles escondem. A turma fala, tem gente que quer salvar eles, né? Fala, não, é ignorância por causa da cultura. Não, tem essa não. Que cultura pior que a nossa? A gente tá aqui discutindo isso? Né? Não tem cultura pior que a nossa. Que vá contra isso. Né? É só a índole pessoal. Se o cara nasce com um certo nível de inteligência, ele tem obrigação a cumprir, a obrigação de Estado dele. Até mesmo as pessoas que o condenaram por ouvir dizer, quer dizer, ouviram as fofocas, as intrigas contra ele, simplesmente acreditaram, a gente não pode dizer que são inocentes.
Porque num caso tão sério que envolve a vida de alguém, você tem o dever de buscar a verdade. Você não pode simplesmente acreditar em fofoca. Então é igual fazem com o Olavo. As pessoas lá pegam determinadas fofocas contra o Olavo e já saem acreditando e propagando aquilo. Por quê? Porque aquilo agradou a elas, entendeu? De certa forma. Porque se ela tivesse interesse na verdade, ela ia buscar saber se aquilo é verdade mesmo. Ia fazer, mas não fazem. No fundo, todos nós somos homens de Atenas, né? Porque assim, a gente nós vivemos numa época, nem numa época, acho que o Sócrates também viveu assim, né? Os atenienses estavam nessa situação, então, só que hoje em dia parece estar pior, né? Então, assim, fora a educação que foi ruim, as influências midiáticas, e a todo momento a gente é forçado a tomar uma opinião. Só que, assim, e a todo momento a gente não só tomar uma opinião, mas como tomar uma decisão, né? Por exemplo, ó, você vai votar em quem, você vai colocar em quem, né? Você vai gostar daquela pessoa ou não, né? Você vai seguir aquela pessoa ou não, você vai seguir esse movimento ou não. Então, assim, são coisas muito sérias e que pode acarretar a vida de milhões de pessoas, né? Então, no caso ali, nós nos olhamos, quando eu olho para pra apologia de Sócrates, eu me vejo ali no meio do público. Eu assim, puta merda, o Sócrates tá falando ali, aonde foi que eu errei aqui? Onde que eu tô perdido? Né? Qual foi a mentira que colocaram na minha cabeça? Eu quero entender, eu quero conhecer quem é verdadeiramente Sócrates, né? Eu quero saber o que está acontecendo. Que eu acho que a base, né, que o professor fala que mudou a vida dele, eu queria saber o que estava acontecendo, de fato, né? Eu acho que o início para tudo é realmente reconhecer isso, que nós sofremos essas influências e que a gente não tem que ter pressa, né, para sair falando merda por aí. Com certeza, com certeza. E é exatamente isso, a pessoa tem a obrigação de buscar a verdade. Se ela não busca, o problema é dela, né? É ela que está sendo preguiçosa, desonesta, etc. E é ela que não merece respeito, não merece consideração. Nunca inverter isso. É ter essa confiança dentro de si. Todo mundo precisa ter, né? Todo mundo que está estudando, todo mundo está sendo honesto, né? Porque se você olhar a obra de grandes pensadores, de grandes santos, todos eles eram assim, né? Na hora de falar a verdade, pá. São Tomás de Aquino, até quando convida quando ele refuta os averroístas, ele fala, estão errado aqui, 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 aqui. Eu tô falando isso para eles não falarem mais besteira, assim, em outras palavras, né? E no fim ele fala assim, e se alguém tiver algum problema com isso, que venha debater comigo. Ele fala, se ousar. Ele fala no final assim, se ousar. Ou seja, ele não tá se achando, ele tá só defendendo a verdade, né? Então tem essa senso das proporções e senso da realidade, que é o que se perdeu, né? Com a destruição da inteligência, as pessoas vão perdendo isso, o senso das proporções, né? O senso da realidade, o senso do certo e do errado. E sempre quando a pessoa perde o senso das proporções, ela comete injustiças, né? É claro que sempre a pessoa que ela defende uma coisa errada, que ela tem... Eu tenho até um lema de vida, que eu ponho até em frase, assim, em WhatsApp, etc., que é bonis nocet qui malis partit, ou seja, quem poupa o mal condena o bom, sempre, né? Então, ter misericórdia com o mal é condenar o bom, sempre, 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 sempre. Então, a verdadeira misericórdia é essa, é a verdade, essa é dar a verdade para a pessoa, né? Se você realmente ama as pessoas. Outra coisa também que está muito com o povo, que está na confusão, a pessoa confunde a palavra amor com sentimento, né? Com afeição, né? Sentimentalismo, com identificação pessoal. Não, isso aí é sentimentalismo, né? Até um cachorro tem afeições, né? Agora, o amor é querer o bem das outras pessoas. Não é querer ter um vínculo emotivo com elas. E se você não quer o bem dela, você não ama ninguém. Você ama só a si mesmo, né? Nem a si mesmo. Você só tem sentimentalismo. Você tá naquela fase que a gente tava comentando lá no início. Você não chegou ainda, né, no nível humano. Não, teve até aquela história uma vez que você tinha comentado, né? Não lembro quem que você estava conversando, Jonathan, que a moça que você falou, não, mas isso aqui é pecado. Aí a moça, não, não fala pra mim que agora eu não quero saber, senão eu vou ter que errar, vou ter que voltar, né? Eu não posso fazer mais. Veio e me perguntou, perguntou, tal coisa é pecado? Não, tal coisa é pecado, né? Não tô julgando, tô só dizendo, a definição, tal coisa é pecado. Ai, agora você me falou, por que você me disse? Agora eu vou ter que viver assim, eu não vou poder fazer mais. Eu tô tomando seu cu, porque você vai perguntar? Tá pro inferno, mano. Não tá querendo, tá querendo saber, mas tá com medo de viver, então. É por isso, olha, o Mário Ferreira dos Santos dizia, né? A maior qualidade humana é a coragem. Porque para você buscar a verdade, você tem que ter coragem. Para você admitir que você tá errado, você tem que ter coragem. Para você defender a justiça, você tem que ter coragem. Coragem não é você ir lá e brigar com os outros.
Coragem é você fazer a coisa certa sempre, não importando a situação. Né? Esse é o exemplo de Sócrates. Ele faz o correto, não importa a situação. Né? Não tem... Na verdade, a verdade é simples. Ela é difícil de ser vivida, mas ela é simples. Exato. Né? Ela é difícil de ser vivida porque ela implica uma renúncia ou abandono de si mesmo. Né? Mas ela é simples. É fazer o certo, não importa a situação, não importa a circunstância. E Sócrates A foi assim. submissão a ela, né? Enquanto as pessoas não sabem ser submissas. Todo mundo quer ter um rei na barriga, né? Que é ele ser. Só que eles falam isso aqui no diálogo, né? Fala assim, olha, o melhor para a vida humana não é evitar a morte a qualquer custo, como se ela fosse o maior mal. Quer dizer, a gente nem sabe se ela é mal, né? Mas se a gente não foge da desonra e do erro, né, e não busca a verdade, nós já sabemos que estamos fazendo o mal. Então, assim, não é fugir da morte a qualquer preço, mas evitar o mal, evitar o erro e buscar o correto, né, o verdadeiro. E ele diz ainda, só, isso é muito mais difícil do que evitar a morte. Evitar a morte, ficar fugindo ocasionalmente da morte é mais fácil do que você ser verdadeiro o tempo todo, correto o tempo todo. Se o propósito da vida fosse evitar a morte, nós não morreríamos. Então, só que eles já têm essa clareza. É outro pessoal, né, que vem afirmando que veja, mas essa ideia aí de que você tem que morrer pela verdade é uma ideia cristã, é uma ideologia. Tá, mas e Sócrates? Né? Ele não tinha garantia nenhuma de recompensa depois da vida. Né? E ele já sabia, ou seja, você saber que você tem que morrer pela verdade, que a verdade está acima de você e que o fundamento da sua vida é viver em função dela e não o contrário, é natural no ser humano. Quer dizer, está na realidade, o ser humano pode conhecer pela razão natural. Só com a honestidade e a razão natural ele pode conhecer isso. Ele não fazia aquilo enquanto interesse, ele fazia aquilo enquanto dever, né? Deveria ser o dever do ser humano fazer isso, né? Dever ontológico. Né? O Thiago tinha perguntado aqui, existe algum filósofo fora do Brasil honesto como o Olavo atualmente? Tem, pô, tem até aquele romeno também, que o Olavo até... Ele até citou o Olavo, era Patapievich, se não me engano. Também, filósofo romeno. Tem alguns sim. A gente não conhece todos, né? Mas assim, tinha o Roger Scruton, né, que faleceu esse ano. Mas eu conheço pessoalmente a Angela Lisbello, que é uma filósofa italiana, que é especialista em Edmundo Husserl e Edith Stein. Muito honesta, conheci ela pessoalmente. Pessoa muito honesta, que ama a verdade mesmo. E deve ter mais, né? Lá nos Estados Unidos tem alguns, né? Não chegam a ser... Eu não conheço muito o trabalho, por exemplo, do Scott Hahn, se ele é mais teólogo, se trabalha também na área da filosofia. Tem o Peter Crift, grande filósofo americano, que tem aquela sequência de livros de Sócrates encontra fulano, né? Sócrates encontra Descartes, Sócrates encontra Marx, Sócrates encontra Kant, Hume, etc. E aquilo ali é um exemplo socrático de honestidade intelectual. E ele tá vivo ainda. O Noel comentou isso no Balanço Local, do que se trata, tá? Vocês estão vendo aí? Sim, as imposturas intelectuais. Procurei um. Resumindo muito, ele fez um artigo científico, entre aspas, sem dizer nada com nada e foi aprovado com honras no meio acadêmico. É assim, né? Quanta gente... Olha, eu estudei também na filosofia na universidade. Quanta gente que pega lá e escreve só retórica. Né? A pessoa chega lá... No final ele conclui que a água é molhada, né? Vamos dizer assim. Não, se nós olharmos... O argumento dos caras é tipo assim, né? Se nós olharmos a liquidez da água, nós percebemos algo assim que não é sólido. Né? E aí ele começa. Esse devaneio. Aí no fim ele conclui se é uma coisa óbvia ou uma mentira que ele inventou. Todo mundo, que lindo, porque a pessoa está preocupada só com a estética ali da argumentação. Porque perdeu esse objetivo da verdade. A perda desse objetivo perde tudo, ué. Pode fechar essa bosta, né? Sim, verdade. Não, uma vez eu tinha um colega meu, cara, que ele tirou 10 no TCC do direito dele. E ele usou um monte de referência lá de história, não sei o que. Eu virei pra ele e falei assim, tá, cara, mas isso aí tá errado. Ele falou assim, como assim tá errado? Eu tirei 10. Eu falei assim, mas tá errado. Eu provei pra ele por A mais B onde tava errado. E ele falou assim, então quer dizer que o meu professor me deu 10 sem saber? Eu falei, pode dormir com isso, cara. Você acha que ele foi lá e... Nada. Continua ali batendo que o TCC dele fez 10. Ele sabia, entende do assunto. Continua usando até hoje a mesma fonte, o mesmo livro, mesmo sabendo que tá errado.
Vaidade pura, vaidade pura. Falta de honestidade e caratismo mesmo. O tempo todo, filho. Infelizmente, isso aí é doentio, né? Não, outro dia também, quantas vezes eu não vi gente falando assim, não, veja, Idade Média e Idade das Trevas, onde as pessoas eram todas burras e a igreja imbecilizava todo mundo. Eu falei, quantos livros sobre educação e Idade Média você pesquisou e estudou? Nenhum, então vá tomar no cu. A pessoa não merece resposta. Não precisa disso, cara. Não dá. A pessoa não tá dá. com a dúvida honesta. Ela já tem a posição, já, com base nela. Você é quem? Você é Deus pra ter posição com base em você? Então vá. Eu conheci um cara que refutou o Olavo sem ter lido o livro do Olavo. Ele não sabia nem o título do livro e falou que refutou o livro, cara. Ele não sabia do conteúdo. São coisas assim, são absurdos, cara. Intelectuais assim tá cheio. Pois é. Tá acabando aí o tempo. Quer deixar sobre o seu curso lá, Jonathan? Fazer perguntas. Aproveita. Perguntas para acabar. Tá acabando. Estamos chegando ao fim já, né? Tá dando 55 minutos, vamos fechar em 1 hora, porque senão fica muito longo, ninguém mais quer ficar ouvindo a gente. Exato. Mas então é isso, gente. Era para falar um pouco sobre isso, sobre essa questão fundamental na vida intelectual e na vida como todo, que é a honestidade, né? Deveria ser óbvio isso, né? Mas quando as pessoas se esquecem das coisas óbvias, a gente tem que avisar, né? Que nem o Chesterton fala, né? O povo vai esquecer que a grama é verde, tem que avisar, né? E que é a base também epistemológica de tudo, né? Então, só para encerrar aí, São Tomás de Aquino já diz, né? A humildade é o primeiro degrau do conhecimento. Acho que São Tomás não esperava que chegava um ponto que a gente tem que definir o que é humildade também. A humildade consiste em simplesmente ter noção da realidade. Não é um ato heróico, é só ter noção da realidade. E para ter noção da realidade, o primeiro passo é a sinceridade. Então é aí, é o caminho. O Eric Yamazaki disse que chegou no final, puta que pariu, mas vai ficar gravado, ele vai poder ver. Fica gravado, pode assistir. Não, só lembrando, né? Se a honestidade foi pra puta que eu parei, a gente vai tirar ela de lá, né? Vai tirar. Tem que tirar da puta vai que eu parei. Já tirar, vai trazer de volta. Na marra, nem que seja. Ninguém nos dete, né? Doa quem doer. Exato. Ninguém nos dete. Mas então é isso aí, gente. Muito obrigado quem assistiu. Quem for assistir ainda aí no canal, vai ficar aí, né? No meu canal aí. Muito obrigado por tudo. Você não vai fazer curso também? Você tá para dar curso. Fala do meu curso. Estou dando curso de História. Um deles se chama História da Idade Média, que é exatamente sobre isso que eu citei agora no final. Né? Que é simplesmente um curso de História, mas com estudo sério. Assim, porque na Idade Média, nas instituições de ensino, geralmente as pessoas estudam feudalismo e cruzadas, mais nada. E essa mentirada. É Idade das Trevas, é isso, aquilo? Não. Uma perspectiva outra, com historiadores sérios, etc., sobre a Idade Média, analisando os principais acontecimentos, né, os principais pontos e desfazendo esses mitos. E um outro que chama o curso de História não Marxista, que é uma formação contínua aí, é um negócio que leva cerca de 1 ano, mas daí que é uma história completa, né, desde lá da Idade Antiga até o século XX, também nisso, desfazendo mitos e equívocos, e dando uma outra visão que não a cosmovisão marxista da história. Né? Não é que o marxista é errado em tudo, mas só a visão dele, lógico que está errado. Né? E só existe ela hoje em dia no imaginário popular, praticamente. É só poucos que estudam, né, que vão além disso. Então é essa a intenção. Quem quiser saber mais sobre isso, me siga lá no Instagram, godoy.jonathan, né? Se inscreva aqui no canal, que agora vai ter mais lives, vão ter mais vídeos frequentes. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Só avisando também que eu vou subir esse vídeo lá no Instagram do COF, tá? Para quem não viu. Então também vai ter um outro canalzinho lá que pode também acompanhar aqui o trabalho do Jonathan e as lives. Beleza. Beleza, gente? Boa noite. Tudo de bom aí. Boa noite. Viva o Borghetti aí. Tudo de bom.